Vamos falar de uma transformação que, sério, mudou o mundo para sempre. Uma época de muita fumaça, ferro e invenções que simplesmente reescreveram as regras de como a gente vive, trabalha e até pensa. Essa é a história da primeira revolução industrial. Essa pergunta ela é tipo o coração de toda essa história. Pensa bem, em um século, o mundo mudou mais do que em 1000 anos antes. Foi uma virada de chave total. A gente saiu de uma economia onde a riqueza vinha da terra, da agricultura, para uma onde ela era construída, forjada dentro das fábricas. A grande questão é, como isso aconteceu e tão rápido? Para a gente entender o tamanho do impacto dessa revolução, primeiro a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos lá. Tenta imaginar um mundo onde o ritmo da vida era completamente diferente, sabe? Era o sol que mandava, eram as estações do ano, um mundo movido basicamente pela força dos músculos tanto de gente quanto de animais. Olha, a diferença era gritante. Pensa assim, de um lado você tinha um mestre artesão, aquele cara que conhecia cada detalhe do que ele estava fazendo, do produto dele. Do outro lado, a linha de produção industrial. A eficiência, claro, explodiu, a produção foi lá para cima, mas teve um custo, né? A conexão do trabalhador com o que ele criava se perdeu. Ele deixou de ser um criador para se tornar basicamente uma peça, uma engrenagem numa máquina gigantesca. Pois é, era exatamente isso. A riqueza de um país era medida pelo que ele colhia. O centro da vida não era a cidade grande, era a vila, o campo. Tudo, absolutamente tudo, girava em torno da terra, do clima, das estações. Então fica a pergunta, por que justo na Inglaterra? Por que lá e por que naquela época específica do século XVIII? A resposta, como quase tudo na história, não é uma coisa só. Foi, na verdade, uma combinação muito rara de fatores. Uma espécie de tempestade perfeita que preparou o terreno. Vamos pensar nisso juntos. A Inglaterra tinha grana, muito capital acumulado com o comércio global. Tinha o controle dos mares, das rotas comerciais. E debaixo da terra, recursos naturais aos montes, carvão e ferro, que eram tipo o combustível e o esqueleto dessa nova era. E, talvez o mais importante, tinha gente. Tinha uma mão de obra barata vindo do campo e uma burguesia, uma classe de investidores com dinheiro e disposta a arriscar. Ou seja, era a receita completa para a mudança acontecer. Só que todos esses ingredientes sociais, econômicos, eles precisavam de uma faísca tecnológica para realmente botar fogo no mundo. E essa faísca veio na forma de uma invenção que ia literalmente mudar o jogo. Se a gente tivesse que escolher um único objeto para simbolizar essa era, com certeza seria a máquina a vapor. Ela foi uma libertação. Pensa só, com ela a humanidade não dependia mais do vento para navegar, dos rios para mover os moinhos ou da força dos músculos. Pela primeira vez na história, a gente tinha uma fonte de energia que podia controlar. E o ano-chave é esse aí, 1769. Foi quando James Watt aperfeiçoou a máquina a vapor e a patenteou. E olha, isso foi muito mais do que só uma patente, tá? Foi o tiro de partida para uma nova era. A era da força mecânica que ia, de fato, remodelar o planeta. A partir daí, o efeito foi uma cascata. Uma coisa levando a outra. O carvão alimentava a máquina a vapor. O vapor, por sua vez, movia as novas máquinas, como os teares mecânicos que produziam tecido numa velocidade que ninguém nunca tinha visto. E essa mesma energia a vapor, quando colocada em locomotivas e navios, simplesmente encolheu o mundo. Conectou mercados, pessoas, de um jeito inédito. E claro, isso redesenhou completamente o mapa. O trabalho saiu de dentro de casa, das oficinas artesanais, e foi se concentrar nas fábricas. E essas fábricas que precisavam de muita, mas muita energia, começaram a surgir do lado das minas de carvão. E isso deu origem a cidades inteiras que nasceram e cresceram em função da indústria. Mas é claro que essa explosão toda de progresso, de produção, não veio de graça. Tinha um preço, e um preço alto. Por trás de toda aquela fumaça das chaminés, uma nova realidade social estava sendo criada. E muitas vezes era uma realidade bem brutal. Vamos dar uma olhada nas consequências disso? A consequência mais óbvia, que todo mundo via, foi o êxodo rural. Milhões e milhões de pessoas largaram o campo, atraídas pela promessa de trabalho nas fábricas. O resultado? As cidades incharam de gente. Cresceram muito mais rápido do que a estrutura delas aguentava. Foi ali que o mundo começou a sua longa jornada para se tornar o que é hoje, uma civilização majoritariamente urbana.
E para essa nova classe de trabalhadores, a vida na cidade industrial era, para ser sincero, um pesadelo. A gente está falando de jornadas de trabalho de 14, 16 horas. Salários baixíssimos que mal davam para sobreviver. Exploração de mulheres, de crianças, sem lei trabalhista nenhuma, sem proteção. A moradia era em cortiços, superlotados, sem a menor condição de higiene. E aí, claro, doenças como cólera, tifo se espalhavam e matavam sem parar. Essa revolução acabou criando uma sociedade dividida, com uma nova estrutura. De um lado, você tinha a burguesia industrial, os donos das fábricas, das máquinas, do capital. Essa galera acumulou uma riqueza absurda. E do outro lado, o proletariado, uma classe trabalhadora imensa que não possuía nada além da sua própria força de trabalho, que eles vendiam por um salário. O choque entre essas duas novas classes, isso ia definir os conflitos sociais pelos próximos séculos. E esse impacto não ficou só na Europa, não. A Revolução redesenhou a economia do mundo inteiro. Ela criou o que a gente chama de divisão internacional do trabalho. Funcionava assim. Os países industrializados, como a Inglaterra, focavam em produzir e exportar os produtos prontos, os manufaturados, que valiam mais. Enquanto isso, as colônias e outras regiões do mundo ficavam com a tarefa de fornecer matéria-prima barata, os minérios, os produtos agrícolas, basicamente o combustível para manter as fábricas europeias funcionando. Bom, a gente pode não ver mais tantas daquelas chaminés soltando fumaça por aí. Muitas delas desapareceram. Mas o mundo que elas ajudaram a criar, em grande parte ainda é o mundo que a gente vive hoje. Tem uma frase do historiador Eric Hobsbawm que coloca a coisa toda em perspectiva. Ele disse que esse foi o evento mais importante da história do mundo, pelo menos desde a invenção da agricultura e das cidades. Pensa no peso disso. Não foi só uma mudança na economia, foi uma mudança de civilização. E os ecos daquela época ressoam até hoje, e bem alto. A nossa sociedade de consumo em massa, o fato de a maioria da população mundial viver em cidades, a nossa relação de amor e ódio com a tecnologia e, claro, a questão mais urgente do nosso tempo, as mudanças climáticas, tudo isso, se a gente for buscar a raiz, vai encontrar lá atrás, naquela fuligem e no vapor da primeira onda industrial. Então a gente termina com essa reflexão. A Revolução Industrial trouxe um desenvolvimento tecnológico, um avanço material que era inimaginável antes dela. Isso é um fato. Mas, ao mesmo tempo, ela abriu a porta para novas formas de desigualdade e iniciou os desafios ambientais que a gente enfrenta hoje. Por isso, a pergunta sobre qual foi o verdadeiro custo do progresso, ela continua no ar. É um legado complexo, cheio de luz e sombra, que continua moldando o nosso mundo até hoje.